Olá, boa tarde a todas e todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um webinar Escola Amiga da Criança. Desta vez teremos o papel do papel. E qual é o nosso? Certo que iremos descobrir. Antes de mais, deixo uma palavra de agradecimento à Escola Amiga da Criança pelo gentil convite que me endereçou para estar aqui convosco num espaço de reflexão e também de criatividade. Eu chamo-me José Alberto Rodrigues, sou professor e também formador da área das artes e das tecnologias e desde há alguns anos a esta parte tenho-me dedicado a este mundo fantástico dos livros móveis, dos livros animados e pop-up. Aliás, atrás de mim conseguem ver parte da minha coleção destes livros que conta já com cerca de 800 títulos. Mas por que razão escolhi os livros pop-up para este contexto? Ao longo deste webinar vão perceber porquê. Primeiro, na minha opinião, devemos perceber que num mundo cada vez mais digital, a utilização equilibrada de todos os recursos e meios é fundamental. E a escolha dos livros pop-up prende-se com o facto de estarmos a usar um recurso que é quase impossível fazer a transposição para o digital e de conseguirmos obter o mesmo efeito mágico que um livro destes nos proporciona. Este é um primeiro ponto em que focamos a importância do papel. Mas, antes de vos orientarmos na realização de propostas de trabalhos criativos e de vos apresentarmos alguns destes livros, orientemos a nossa atenção para algumas questões que são urgentes falar, discutir e, claro, de adotar estratégias a pôr em prática percebendo e dando nova vida ao papel. No fundo, saber qual pode ser o papel do papel, exatamente. Vamos a isso. Há muitos anos atrás era comum falar-se da política dos 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir o consumo, as embalagens, o desperdício, por exemplo, entre outros. Reutilizar numa perspectiva de continuar a dar uso aos objetos, reutilizando uma embalagem, por exemplo, até ao fim da sua vida útil ou dando uma nova vida a esses objetos, não os enviando logo para a reciclagem. E, finalmente, aí sim o reciclar, separando os resíduos e encaminhando-os para a reciclagem. Sejam embalagens de plástico, o vidro e, claro, o cartão e o papel, fazendo jus ao princípio do velho se faz novo. O mais importante e que devemos salientar é o princípio da recuperação, sendo que reduzir é essencial e logo de seguida é fundamental reutilizar e reciclar, sustentando este princípio da recuperação e que qualquer objeto ou desperdício que nos possa parecer velho e em fim de vida pode ser recuperado. Deixem-me contar-vos um segredo. Ainda hoje vamos aprender a recuperar esses desperdícios de forma criativa. No entanto, é também comum ouvirmos falar dos 5 R's. Sim, relativamente pouco tempo depois dos 3 R's surgiram os 5 R's. Assim, acrescentou-se um 4º R, o de repensar, e posteriormente o 5º R, de recusar. Esta política dos 5 R's diferencia-se da dos 3 R's, valorizando e destacando como enfoque desses R's numa reflexão crítica do consumismo. Em vez do foco ser mais direcionado para a reciclagem, repensar, será que precisamos mesmo disto? De comprar isto e logo a seguir o recusar a consciência crítica e apenas adquirir o que é essencial e imprescindível. Mas há sempre um mas. E mais R's. E hoje em dia já se fala dos 7 R's. O R de reaproveitar e o R de recuperar. Neste caso, o primeiro, reaproveitar, focado naquilo que seja um princípio de reparação, de reparar os objetos danificados antes de os eliminar, continuando a usar os mesmos até ao fim extremo da sua vida útil e não ter um limite temporal de vida de mercado, 1, 2 anos. No segundo caso, o R de recuperar, está também subjacente o princípio da valorização térmica, por exemplo, ou mesmo da compostagem, ou outros ainda, dando um novo uso adequado. Neste webinar, sobretudo na parte mais prática, que vamos iniciar daqui a pouco, falaremos sobretudo do princípio da reciclagem. Qual será, de forma clara, o papel que o papel tem para nós, professores e educadores, mas também para pais e sociedade em geral, e de que forma podemos transmitir esse princípio da reciclagem às crianças e aos jovens. Deixem-me partilhar convosco algo muito pessoal e que se passa comigo e com os meus filhos. E partilho uma questão. O que acontece no final de um ano letivo aos cadernos que os vossos filhos utilizaram ao longo do ano nas diversas disciplinas? É comum verificar-se que no início do ano letivo seguinte se compram cadernos novos e esses cadernos diários do ano anterior ficaram com algumas ou até com muitas folhas por usar. Ora, não devemos começar a usar esses cadernos novos. Os meus filhos sempre se habituaram a continuar a utilizar o caderno onde deixaram no ano letivo anterior.
O caderno diário de matemática, por exemplo, ficou com 30 folhas sem usar. É esse que se continuará a usar e depois é que se compra outro. De outra forma, são folhas e folhas que, multiplicadas por várias disciplinas e por centenas, por milhares de crianças e jovens, dá um número absurdo de árvores abatidas, aquilo que é fonte para fazer o papel. Falamos, então, noutro princípio, mais global, o da sustentabilidade. Este termo é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Está diretamente relacionada com um desenvolvimento económico e material, mas sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. Deixo-vos assim aquele que é o papel dos educadores. Educar para a sustentabilidade. Quer seja em contexto de sala de aula ou em casa, nós, adultos, temos o papel de educar para a sustentabilidade. Temos que ter sempre em mente os princípios de cada um destes R's. E, sobretudo, nunca esquecer, não há planeta B. E devemos preservar os recursos que temos. Nunca esquecendo de repensar, de reduzir, de reutilizar, de reaproveitar, de reciclar, de recusar e de recuperar. Que tenhamos estes 7 R's e, sobretudo, estes 7 princípios como essenciais para a nossa vida, para o nosso planeta. Temos que o preservar. Não há planeta B e existe um princípio que se devem lembrar sempre. Nós precisamos do planeta. Não vivemos sem ele, mas o planeta não precisa de nós. O papel dos educadores é fundamental. Bem, amigas e amigos, qual é a razão dos livros pop-up? Já devem perceber. São feitos em papel e o digital quase nada entra ou consegue penetrar neste mundo mágico. Irei agora apresentar-vos algumas propostas criativas que podem desenvolver em múltiplos contextos, quer na sala de aula, no ateliê, em casa, onde quer que seja, onde possamos reutilizar desperdícios de papel de forma original. Vamos literalmente saber um ou dois exemplos do papel. E claro, o princípio e o fim das coisas, que é a criação. Deixem-me só uma nota que, depois da parte prática e criativa deste webinar, que se segue, iremos terminar apresentando novos livros. Há alguns livros pop-up e vão perceber a magia dos mesmos. Todos num princípio de utilização criativa de papel. Aliás, esta técnica de conseguirmos criar construções tridimensionais, ou se ficam tridimensionais pela ação de se abrir as páginas dos livros, chama-se a engenharia do papel. Aqui o papel tem um papel muito importante. A sua gramagem, a sua textura, a vincagem e outros elementos, como por exemplo o de cada vez mais se evitarem as colagens, evitar a cola. Certo que vão ficar apaixonados, tanto quanto eu. Agora, vamos ao trabalho criativo. Bem, somos chegados agora à parte prática do nosso webinar, o papel do papel, e vamos perceber qual é esse papel. E deixem que vos diga uma coisa, eu sou um coletor de desperdícios de papel, e não são bem desperdícios, que eu utilizo-os de forma criativa, e é isso que vos vou ensinar a fazer, que é não desperdiçarem, portanto, desperdício zero. Vou mostrar-vos, por exemplo, uma caixa de materiais, e materiais que são restos de cartolinas. Várias cores, imensas cores. Nós temos aqui todo esse material que vamos recolhendo para caixas, que também são recuperadas, de quando nos chegam livros, ou então já bocados mais pequenos, inclusivamente restos circulares, de fios e de muitos outros que são bocados mais pequenos. Portanto, cada caixa terá uma multiplicidade grande de materiais, de cartolinas, e divididos por tamanhos. Se na outra eram maiores, aqui são bocados mais pequenos. Mas não nos ficamos por aqui. Ainda temos mais desperdícios. Ainda antes de serem selecionados, eles vão aqui para uma caixa que é para fazer a triagem, tal como nos centros de recolha de resíduos. E, finalmente, por onde é que eles vão? Depois selecionados, são divididos por cores e tons da mesma cor, nestas pequenas caixas. E estas pequenas caixas têm
os pequenos bocados de cartolina que vão ser recuperados. E isto é o papel do papel. É utilizarmos este papel até ao limite. Aqui os tons rosa, aqui os tons amarelos, cor de laranja, vermelhos. Portanto, todos estes materiais são aqui coletados para depois podermos trabalhar. E vamos trabalhar esses papéis aqui no workshop. Bem, vou colocar aqui um postal e é a primeira proposta que vamos fazer, que é utilizar esses materiais. Aqui, nesta folha A4, formato A4 dobrado a meio, esconde-se um postal. Um postal muito colorido, com os desperdícios de papel que vos mostramos ainda há pouco, e eu vou já abrir para desvendar este mistério, que é fazer um postal similar a este. Não quer dizer que seja igual, posso utilizar outras cores, posso utilizar outras formas, posso desenhar livremente com a tesoura. Vocês já desenharam com a tesoura? Desenhar com a tesoura é extremamente interessante, mas se não se sentirem muito à vontade, podem pegar numa lapiseira e desenhar. Vamos aprender a fazer este postal. Eu já preparei previamente os materiais e aqui está um esboço daquilo que é o que vamos fazer. Portanto, é na técnica do kirigami. O origami é aquela técnica de dobragem, construções tridimensionais a partir da dobragem. A técnica do kirigami são construções tridimensionais utilizando a dobragem, mas também o recorte. Isto é o que nós vamos fazer. Vou-vos mostrar aqui um exemplo que é de preparação de materiais. Nós temos uma folha branca ou de outra cor. A cartolina pode ser de uma gramagem entre 160 a 200, 240 gramas e depois os pequenos restos de cartolina. Aqui, como vemos, estão desenhados. Eu desenhei previamente, tenho isto aqui preparado e, para vocês, tenho já aqui um postal que está adiantado, que é esse que vamos fazer. Eu vou colocar aqui os restos de cartolina e já tenho algumas peças aqui coladas. Mas, antes disso, vamos preparar a folha A4 branca. Vou precisar de uma folha A4 que vou dobrar a meio. Vou dobrar e, utilizando aqui a minha dobradeira, é um dos materiais que eu vou precisar. Se não tiverem dobradeira não há problema, podem fazer isso, por exemplo, com o cabo de uma tesoura, também dá. E vou dobrar a folha a meio. Depois o que é que eu vou fazer? Se repararem, tem aqui dois segmentos de reta que são perpendiculares ao vinco central. Reparem, o vinco central está aqui e o que eu vou fazer é aqui desenhar esta linha e aqui desenhar esta. Não necessitam de fazer isto com uma régua, podem fazer à mão livre. E vão cortar uma e depois vão cortar a outra. Depois disto feito, o que é que fazem? Sobre a base de corte, fazem esta dobragem e depois esta dobragem. Não precisa de ser a 45 graus, não há nenhuma medida específica e não têm que ser simétricas. Portanto, eu vinquei e agora vou fazer a vincagem para o outro lado. Tanto aqui como aqui. Depois disso feito, vou voltar à posição inicial, vou abrir o meu postal e com o dedo por trás ou com outro objeto vou empurrar a aba criada. Tanto esta em cima como esta em baixo. Vou puxar para ficarem recolhidas para o interior do postal quando eu fechar a folha A4. Vou passar novamente a dobradeira ou outro material que faça o mesmo. A mesma função. Portanto, tenho aqui a primeira parte construída. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou cortar aqui nestas abas. Reparem, eu tenho aqui este princípio, vou fazer assim para vocês verem. Exatamente igual. Portanto, vou cortar aqui. Aqui, como está a página fechada, vocês veem os dois cortes. Se fizer aqui, vai atravessar as duas partes, aqui e aqui. Vou ter que ter a máxima atenção para não recortar completamente.
Vou fazer assim e vou fazer assim. Eu neste momento estou a cortar dos dois lados, ok? Deste lado e deste lado também. Portanto, fica dos dois lados. E agora aqui vou fazer isto. Vou vincar e vou vincar. Vou passar a dobradeira. E deste lado vou fazer a mesma coisa. O que é que vou fazer? Vou voltar à posição inicial, abrir o postal e, com muito cuidado, tentar agora puxar estas abas que eu criei em cada uma das abas iniciais. Olhem, este já está. É preciso ter alguma paciência e cuidado especial no início, enquanto não ganhou a forma. Não se esqueçam que o papel tem memória. Portanto, ele vai ficar a primeira vez com a memória de onde deve abrir e fechar. Portanto, esta parte aqui está. Já estão a ver. E agora vou fazer o mesmo a esta parte. Vou puxar e vou puxar. Muito bem. E tenho a minha base preparada. Vocês viram no postal inicial que este espaço vazio era eliminado. E é eliminado de que forma? Pegando numa outra folha branca e dobrando a meio, e que no final, façam isso só no final, vai ser colada por trás do postal. Muito bem, nós temos aqui a base para fazermos o nosso postal. O nosso postal, e vou-vos recordar, é este, no seu formato final. E os elementos são meramente indicativos. Vocês podem construir com os restos de cartolina que vocês têm. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui neste que já comecei a construir. Reparem, eu ainda não colei esta cartolina de trás. E vou continuar a desenhar e a cortar elementos. Por exemplo, aqui deste lado vou colar este elemento cor de laranja. O que é que eu devo fazer? Pegar na cola. Pode ser uma cola universal ou uma cola de vinil. Vou colocar um pouco de cola aqui na base da peça e vou, imaginem, colá-la aqui. Vou colar esta aqui, neste ponto. Convém não esquecer uma coisa, que de cada vez que eu colo perdão, um elemento no meu postal, devo fechar e abrir o pop-up. Isto porquê? Porque as peças tocam umas nas outras. E por vezes, se a peça não estiver bem posicionada, vai acontecer amassar o papel e nós não desejamos isso. Portanto, devem sempre, depois de cada elemento colado, fechar e abrir. Isto porque, se a cola ainda não secou, podem reposicionar esse elemento. Olhem, vou buscar agora aqui um bocadinho de cartolina cor-de-rosa e vou colar este elemento aqui atrás. Por vezes as pessoas costumam perguntar se podemos colar os elementos só pela frente ou por trás. Não, podemos colar por trás. Olhem, este vou colar aqui por trás. Vou fechar e voltar a abrir. E está perfeito. Olhem, este maior vou colá-lo, se calhar, aqui atrás. Neste elemento aqui. Colocar um bocadinho de cola. Eu os costumo espalhar assim a cola para não haver excessos. E reparem, está outro elemento aqui colado. Não há problema de se ver ali, porque depois é tapado aquele elemento. Vou fechar e vou abrir. E está perfeitamente a fechar em condições. Tenho aqui um outro elemento que vou cortar. Eu podia desenhar com a tesoura, aquilo que vos expliquei no início. Vou fazer isto livremente. Estes bocadinhos de papel, como sabem, vou guardar ali na minha caixinha para depois fazer a seleção final. A importância do papel. É um bocadinho assustador saber que muitas vezes as crianças e os jovens nas escolas estragam muito papel colocando
estes restos que são desperdício no lixo ou na reciclagem, quando ele pode ter uma utilização criativa ainda muito, muito grande. Vou colocar esta peça agora assim aqui. Mais espontâneo, que é aquilo que eu estou a fazer, ou mais pensado naquilo que são as formas e os materiais que eu utilizo, vou construindo o meu postal pop-up. Não se esqueçam de cada vez que colo um elemento, abrir e fechar. Finalmente, imaginem que eu já tinha o meu postal concluído. O que é que fazia? Colava, colocando cola na parte posterior do postal. De um lado colava e depois do outro lado, e finalmente tinha o meu postal completo na técnica escolhida, e eis o resultado final que poderia ficar. Como vêem, um excelente postal, considerando que também utilizei uma série de materiais recuperados. Vou, neste momento, recolher aqui estes materiais para depois concluir o postal. Vocês terão oportunidade de construir depois o vosso postal e vou já mostrar-vos uma segunda proposta. Uma segunda proposta que trabalha restos de cartolina de uma cor, vários tons de uma cor, verde. Bem, vou buscar esse material, que ele está aqui, e reparem aquilo que eu poderei fazer. O que eu tenho aqui preparado é um postal que utiliza a mesma técnica do postal anterior e o resultado final é este. Terei que abrir assim para vocês verem. E é este o resultado final. Utiliza a mesma técnica do Kirigami. Aqui os recortes não são feitos oblíquos ao vinco central, mas são todos paralelos. Temos aqui essas marcações. E o que é que eu vou fazer? Vou dobrar a meio a cartolina. As marcações já estão preparadas. E eu vou somente fazer recortar a partir do vinco central do postal estas abas para depois colar as árvores. Um postal que pode ser feito para o dia da floresta, pode ser feito para motivos de Natal. Vou utilizar a aba para vou utilizar a dobradeira para dobrar e vincar melhor. A vincagem é um elemento fundamental para o pop-up. Ok. Já está. Vou colocar na posição inicial e agora, com muito cuidado, vou puxar estes elementos para o interior do postal para ficar com o meu postal, ou a base do meu postal, preparada. Já está. Vou fechar. Vou vincar novamente. E tenho tudo preparado para o meu postal. Para eliminar estas superfícies que ficam abertas, para não ficar aquele espaço em branco ou no vazio, eu coloco uma folha por trás. Isto são tudo restos de desperdícios de cartolinas que foram aproveitadas de outros trabalhos. E tenho aqui a base para o meu trabalho. Em cada uma destas abas, vou então depois colar estas cartolinas, que vão ser as árvores. Reparem, vou cortar estes desperdícios. E estes desperdícios são coletados a partir daqueles materiais das caixas que vocês viram. Portanto, nada é desperdiçado. É mesmo o desperdício zero. Outra está pronta.
Ao todo tenho 6 árvores. Poderia também estar a fazer isto sem ter desenhado previamente as árvores. Deveriam ter sempre em atenção uma coisa, que é a altura das abas, para não acontecer o risco de terem uma árvore mais pequena do que a aba. Ok, depois em cada um destes espaços vão colando as vossas árvores, de modo a ficar exatamente como este postal, em que as árvores já estão coladas. Depois, por exemplo, com caneta branca, com caneta preta, com marcadores de outra cor, que eu tenho aqui alguns, podem facilmente desenhar, fazer aquela parte decorativa de cada uma das árvores. Não há problema nenhum de fazerem posteriormente a colar. Porquê? Porque este postal, sendo aberto a 180 graus, assim fica aberto a 180 graus, as árvores ficam rebatidas no plano. Portanto, aqui ficam a 90 graus, como podem ver, e se abrirem ficam a 180 e podem desenhar facilmente. Portanto, esta é mais uma hipótese criativa para fazerem um postal, seja de Natal, seja para o Dia da Floresta, e sempre utilizando estes pequenos restos de cartolina. Bem, mas podem ir até onde a imaginação vos leve, porque podem não fazer, por exemplo, uma situação que é esta, vou recolher aqui para guardar depois na minha caixa dos verdes, mas pode ser outro material. Vamos fazer uma personagem. Pode ser uma personagem, vocês podem criar uma personagem também na técnica do Kirigami. Tenho aqui uma para vos mostrar. E antes mesmo de a fazer, criei aqui um molde. Este molde é um molde que dá para a realização, seja aqui com os cantos, para não utilizar cola. Este postal é feito para não utilizar qualquer tipo de cola. Também utiliza a técnica do Kirigami. Estou aqui a apresentar-vos técnicas simples. Atenção ao manusear o x-ato ou o bisturi, que é o que eu estou a fazer, com os mais pequenos sempre com a supervisão dos adultos, e vou dobrar a meio. Portanto, tenho a minha base preparada. E depois, este escantilhão, este molde que eu fiz, servirá para desenhar sobre a outra cartolina, que é que vai ficar dentro da minha base. Aqui, o que é que eu vou fazer? Vou dobrar a meio. E ao colocar aqui, vou desenhar, transpor o desenho. Não esquecer que estas partes são para vincar, ok? E as outras é que são para cortar. Eu tenho aqui o meu elemento desenhado e o que é que eu vou fazer? Facilmente. Vou agora recortar. Inclusivamente vou recortar aqui a boca, que não estava aqui desenhada, mas vou recortá-la. E vou recortar estes elementos a partir do vinco central. Uma parte. Por experiência própria, posso-vos dizer que fazer esta atividade com os mais pequenos, até nas escolas, ou sem ser nas escolas, é um desafio extremamente interessante, que é um tipo de trabalho que eles gostam de perceber como funciona e depois acabam por querer descobrir mais e mais. O que é que eu vou fazer agora? Vou vincar. Vou fazer esta vincagem, assim, que é mais difícil. Esta é a parte do nariz. Vou vincar para um lado e para o outro. Parte da boca também. Fazer a parte dos olhos, para um lado e para o outro. E finalmente a parte do gorro ou do chapéu, poderia ser do cabelo. Finalmente vou abrir e estão a perceber que o princípio é exatamente o mesmo que utilizamos com os outros postais. Vamos abrir, com cuidado.
E vamos agora empurrar pela parte de trás para a frente. Olhem, está aqui já criado o gorro. Vamos empurrar a parte dos olhos ou dos óculos, a parte do nariz e, finalmente, a parte da boca. Nunca se esqueçam, é muito importante no pop-up a vincagem. É isso que vai dar a memória ao papel de nunca mais falhar, de abrir e fechar naquele ponto. Eu vou passar aqui a dobradeira e eu tenho o meu postal pronto. Aqui está o postal. Apenas falta o quê? A parte da composição gráfica, que é eu desenhar os elementos da personagem. E é isso que fará toda a diferença. Eu vou aqui colocar nestas ranhuras e assim não tenho que utilizar cola. Também é um elemento importante para não estar a utilizar esse tipo de material. E posso fazer desta forma, utilizando os cantos, quase como se fosse nos antigos álbuns fotográficos. Estão a ver? Claro que vocês devem estar a querer ver um destes postais com a parte gráfica e vão ver este aqui, por exemplo. Reparem só utilizando o preto, o branco, o cor de laranja, o efeito que dá. E a partir daqui podem haver muitas, quase como uma infinidade de variações. E por exemplo, imaginem que fazem isto numa turma. Cada aluno da turma pode criar a sua personagem. Isto é outra forma de utilizar com a mesma técnica, que é das técnicas mais simples que existe, um postal que podem fazer com os mais pequenos. Claro, sempre com atenção da utilização do X-Ato com supervisão dos adultos. Este é mais um exemplo daquilo que podemos fazer. Há muitas propostas. Uma delas, por exemplo, poderia ser inclusivamente aqui o logótipo da Escola Amiga da Criança. Este foi o logótipo construído em pop-up a partir daquilo que foi original. Bem, estes são alguns dos trabalhos. Outro trabalho também que pode ser feito, que não é de pop-up, mas que aproveita os desperdícios de papel, é buscando aquilo que é a base do trabalho de um senhor brasileiro que se chama Ferreira Goulart. Vou agora colocar-vos aqui um trabalho que é diferente. Não é um trabalho pop-up, mas é um trabalho de exemplo daquilo que pode ser feito aproveitando os desperdícios de papel. É o trabalho a partir daquilo que faz o Ferreira Goulart, um autor brasileiro, e coloquei aqui na minha mesa o trabalho Carbonatos, um trabalho original meu, que foi feito a partir de um jogo de palavras entre várias pessoas, e surgiu aqui um personagem que se chama o Carbonatos, e todo ele foi construído com quê? Com desperdícios de papel. Portanto, esse jogo de palavras é um jogo que pode ser feito em casa, pode ser na escola, podem ser palavras do reino animal, podem ser sobre um tema, e depois os grupos de trabalho fazem composições e criam uma personagem a partir dessa conjugação das palavras e dão-lhe um nome. Este aqui, no caso, foi o Carbonatos, e como veem, é uma composição livre a partir daquilo que foram as 3 palavras que formaram uma só. O que vocês podem fazer é, a partir daqui, seja numa cartolina preta também, mas podem recuperar materiais. Pode ser, por exemplo, uma cartolina branca. Aquilo que entenderem. O que é que podem fazer? Podem, para isto, a pinça dá muito jeito. Ir buscar materiais de cores. Eu tenho aqui nesta caixa que utilizei para outro contexto este material. E olhem, posso utilizar aqui isto. Imaginem que eu tinha um mote já definido e vou utilizando aqui estes elementos gráficos, construindo uma narrativa. No fundo, vou dar aqui asas à imaginação, como fazia o Ferreira Goulart. Ele tem um livro que é a Zoologia Bizarra, que é extremamente curioso. É um livro que está disponível em Portugal, podem comprar, e é muito curioso que ele criou animais, dando nomes também bizarros, animais estranhos, a partir daquilo que era tudo também o que ele recolhia, seja jornais, seja revistas, seja restos de cartolinas, e contou com uma ajuda preciosa, e foi assim que ele descobriu o trabalho dele, que foi
foi com o gato que lhe chamava Gatinho e foi assim que descobriu como criar de forma original com restos de cartolina. Portanto, posso ir buscar aqui uns azuis e criar aqui a minha composição. Eu só estou a colocar aqui os elementos sem qualquer, no fundo, o princípio que queira trabalhar, mas no fundo perceberem que estes pequenos desperdícios de papel podem servir para eu os utilizar de forma muito criativa. Ficaram aqui então com as propostas, seja de técnicas pop-up muito simples que podem fazer com as crianças e com os jovens, podem vocês mesmo, adultos, experimentar, e também as estratégias de utilização destes desperdícios, tal como nos indica o Ferreira Goulart, e criarem as vossas personagens, como aqui eu criei o Carbonatos. Daqui a pouco vamos passar para a última parte deste workshop, que é a apresentação dos livros pop-up, da magia dos livros pop-up. Até já! Eis-nos chegados aqui à terceira e última parte deste nosso webinar, O Papel do Papel. E é algo que eu gosto muito de fazer, que é apresentar livros pop-up. Livros daqui da minha coleção, que eu selecionei e que sei que também vos vão encantar. O primeiro livro, Um Ponto Roxo. Normalmente as pessoas costumam me perguntar por que livro é que eu comecei a minha coleção. E este foi o que despertou mesmo a atenção e que obrigou-me a colecionar. É mesmo o termo, obrigou, porque é tão bonito. É um livro que não conta uma história, é um livro desafio. Este Um Ponto Roxo é um ponto vermelho. Ao abrirmos, o autor, que é o David Carter, obriga-nos a explorar aquilo que é o percurso do livro até eu encontrar onde é que está esse ponto vermelho. Aqui no caso, é espreitando aqui por este orifício que vemos a projeção do ponto vermelho aqui. Este é um exemplo de um livro pop-up. É um livro de desafio. Em cada uma das páginas vamos tentar encontrar onde está esse ponto vermelho. Foi o livro, de facto, que me obrigou a colecionar mais livros pop-up. Depois desse, veio outro do mesmo autor, o 600 Pontos Negros. Aqui o desafio é diferente. É, ao longo do livro, contar 600 pontos negros. E olhem que há algumas crianças, em sessões de apresentação de livros pop-up, já o tentaram fazer. Reparem só na magia que é abrirmos um livro destes e termos, por exemplo, uma destas construções, onde tudo conta. Aqui o papel é fundamental, a sua gramagem, se tem mais ou menos fibra, muitos pormenores que entram aqui na construção de um livro destes. Bem, mas as pessoas também me perguntam muitas vezes qual é o meu livro ou um dos meus livros preferidos. Eu vou-vos dizer qual é. É este. É o Trail, de um autor que é o David Pilham. Este autor, o David Pilham, criou este livro, que é um trilho, e chamam-lhe também a poesia em pop-up. Reparem, um livro praticamente todo em branco, com alguns pormenores de transparências para dar a sensação de que as borboletas estão mesmo a voar, e, claro, um trilho prateado que nós seguimos. E é um livro de poesia pop-up. Porquê? Porque aqui nesta volubel, é assim que se chama a técnica de construção desta roda, onde eu posso ir lendo aqui um poema, por isso se chama o poesia pop-up. Os únicos apontamentos que existem de cor neste livro são os da última página, que eu já vos vou mostrar, onde tem aqui uma caixa a simular um lago e onde podemos ver os reflexos da água. Reparem neste pormenor das asas da libelinha, que são absolutamente deliciosas. Tudo isto montado à mão. Às vezes as pessoas têm a ideia de que os livros pop-up são caros. Não são tão caros quanto isso. Todos os livros pop-up são montados à mão. Outro tema muito trabalhado nos livros pop-up é os abecedários. Abecedários ou numerários. Aqui, de uma autora francesa, a Marion Bataille, tem este livro que é o ABC 3D. Portanto, o ABC 3D é todo construído com as letras do alfabeto e que se vão transformando. Por exemplo, esta, tanto é o C como o D. O E e o F. E faz isto em todo o percurso do abecedário. Temos mais. Olhem, por exemplo,
um capuchinho vermelho. Este capuchinho vermelho é absolutamente delicioso. O clássico capuchinho vermelho que foi criado na técnica de pop-up com aquilo que é extremamente simples. As técnicas básicas do pop-up estão aqui incluídas e de uma forma que é a mais simples. Quando eu faço os meus cursos, apresento muitas vezes este livro como um exemplo claro daquilo que é a simplicidade do pop-up. Tenho este livro que é o Capuchinho Vermelho, mas tenho outras versões do Capuchinho Vermelho. Tenho esta também toda recortada e esta versão tem aqui uma página que é das minhas favoritas, que é esta aqui, onde aparece aqui o lobo a comer o capuchinho. Esta é uma outra versão. Bem, deixem-me mostrar também um autor que é das minhas referências. É francês, é o Philippe Hugues, e aqui é a versão francesa do Outro Lado das Estrelas. Um livro extremamente interessante que vos vou mostrar, sempre com um colorido fantástico e que vocês podem ver aqui com construções absolutamente deliciosas. Este do Philippe Hugues, também é autor que reside em França, mas não é francês, é japonês, é o Henrique Singlin, que tem um livro que é o Je suis l'Arbre. Eu sou uma árvore, um livro muito poético, uma história muito bonita, de uma árvore que é cortada por um madeireiro que depois trabalha para construir uma cadeira, mas como eu costumo dizer, a cadeira tem uma força tão grande que se transforma novamente em árvore. De uma autora francesa, Cléa Dieudonné, Mascarade, fazer máscaras em pop-up é extraordinário. Os mais pequenos adoram. E olhem, um cão. E tem aqui estes orifícios que é para nós nos vestirmos na pele do cão, por exemplo, ou de outros animais que ela propõe. São vários, olhem o leão. Ou até mesmo o macaco. E vou-vos contar uma história, quase um segredo. Esta senhora que se chama, a autora deste livro, que se chama Cléa Dieudonné, na página da internet que ela tem disponíveis 4 máscaras que vocês podem descarregar e construir. 4 máscaras que são 4 animais, 4 máscaras que estão neste livro. Este é mais um. Vou-vos mostrar mais outro livro. Este clássico, do Rodolfo Lux, um autor checo, aqui é o Tiger and Friends, o Tigre e os Amigos, e são livros que são reedições daqueles que foram feitos nas décadas de 50, 60 e 70, e a República Checa sempre foi um dos países com grande tradição nos pop-up. E a zebra. Posso-vos mostrar outro capuchinho vermelho. Este também, o autor da República Checa, um dos mais importantes na história dos livros pop-up, que é o Wojciech Kubasta. E têm aqui esta versão do capuchinho vermelho. Um livro que abre a 90 graus, como muitos, ou a maior parte mesmo, dos construídos pelo Kubasta. Bem, também um livro que abre a 90 graus, posso-vos mostrar, de uma autora francesa. Francesa não, ela é lituana, vive em França, que é o Jardin Blanc, o Jardim Azul. É um livro que abre a 90 graus e tem a idealização dela do Jardim Azul. Algo absolutamente fantástico. Esta é a minha página predileta. Temos, por exemplo, A Viagem do Vento, do autor Susumu Shingu, um autor japonês. Vejam este veleiro aqui transposto para a técnica pop-up. Os livros pop-up são todos construídos e montados manualmente. Daí às vezes as pessoas terem a ideia que os livros pop-up são caros, mas posso garantir-vos não são tão caros quanto isso, tendo em conta que cada um destes livros foi trabalhado e todo montado à mão. Não há máquinas que montem os livros pop-up.
Este é A Viagem do Vento. Temos aqui da Anouk Boys Robert e do Louis Rigaud, temos o Popville, que é a história de uma aldeia que nasce a partir de uma igreja e que vai crescendo e se vai tornando numa vila. E chega a uma certa altura que tão grande, que até já nem cabe no livro, tem que abrir mais e mais. Também destes mesmos autores, temos o Oceano. É um livro que também nos fala da consciência ambiental, e é daquilo que se passa à superfície do oceano e debaixo do oceano. É um livro muito curioso no seu conceito, porque abre estas abas, e ao abrir estas abas temos depois a possibilidade de ver o que se passa em cima e em baixo. Um autor francês que é o Gérard Lomônaco criou há alguns anos atrás este livro que é o livro dos brinquedos de papel. Algumas réplicas, reconstruções de brinquedos que não eram em papel e que aqui estão em papel. Também absolutamente delicioso. Temos do Dominique Erhardt o 5 animais de artistas. São 5 animais que foram transpostos para obras de arte e, no caso, transpostos depois para um livro pop-up. O rinoceronte, do Dürer, ou mesmo o urso de Françoise Pompon. Aqui temos um livro que nos fala também do tempo, do weather. Fala-nos também das alterações climáticas. Olha o efeito de um tornado. Mostrar-vos ainda o Avec quelques briques, um livro de Vincent Godot, com uma história que se passa de forma muito sublime naquilo que é entre um livro móvel e animado e também com construções pop-up. Vou-vos só mostrar uma página que eu acho deliciosa, que é a parte da história onde apresenta este coração fantástico. Tenho também Os Três Pequenos Índios, da Mathilde Bourgon, um livro muito interessante que se passa na floresta, com animações muito curiosas. Um livro muito delicado, com mecanismos, alguns deles complexos. Temos o Cinq Maisons, do mesmo autor dos 5 animais de artistas. E temos aqui o livro que é Obras da Arquitetura transpostas para um livro pop-up. Bem, estamos quase a terminar esta apresentação. Vou-vos mostrar o livro de um autor que é dos meus prediletos, é um autor japonês que é o Yusuke Ono, que faz estes pequenos livros dentro desta caixa. Isto é a caixa do livro e cá dentro temos o livro, formato 9x9. E este livro é um livro carrossel, portanto aqui a lombada não existe, ou se existe é uma tela que está colada na lombada para permitir que o livro abra a 360 graus. Um livro que tem 40 páginas. Se abre a 360 graus, se é um livro carrossel, tem que ficar cada página à distância da seguinte de 9 graus. Aqui as distâncias não são medidas em centímetros, nem em milímetros, é em graus. São 40 páginas recortadas num plano único e aqui vocês podem ver que tem um fio. Porquê? Porque tem que cada página ficar com a tensão necessária para manter a distância para a página seguinte. E este é o livro, finamente recortado, do Earth and the Moon, a Terra e a Lua. Há mais livros deste autor, o Monte Fuji,
este Earth and Moon, o Snow White, o Snow World, que é todo em branco, e o Okusai Sparrow Dance. Este é um dos meus livros favoritos da coleção. Claro, não podia deixar de vos mostrar aqui um outro livro, o Asterix e as Zaragatas, um livro pop-up, um álbum pop-up da saga do Asterix, e aqui com a edição, a chancela da asa do Grupo Leia. E temos o livro Zaragatas, uma edição em português, porque não há muitas edições em português. Esta é uma delas. Edição pop-up deste clássico. E como o clássico, que é livro do Asterix, acaba sempre com um grande banquete. Bem, para terminar, tenho aqui mais 2 livros para vos mostrar. São eles o Submarino ao Rescate e Uma Carretera de Globos. São 2 livros que eu costumo ter também como desafio. Às vezes pensamos que já tudo está inventado na área dos livros pop-up, se calhar nem por isso. Eu costumo apresentar estes livros perguntando às pessoas qual será a diferença deste livro e de todos os outros que eu mostrei até agora. Outra página. E outra. Outra página. Qual será a diferença? Normalmente eu costumo perguntar e costumam dizer que este livro é diferente porque alterna uma página pop-up com uma página não pop-up. Mas eu costumo perguntar, será que vocês leram as imagens? Os livros não tiveram a oportunidade aqui de os ler, mas fazemos a leitura sempre das imagens. Também devemos fazer a leitura das imagens. E eu mostro-vos esta página e eu pergunto, vocês leram estas imagens? Normalmente diz, é uma página normal e é uma página pop-up. Será que há alguma coisa que cria ruído nestas imagens? Pois, devem estar vocês a dizer aí. Claro, esse livro tem as imagens impressas ao contrário. Os golfinhos estão ao contrário. E eu digo, não, os golfinhos não estão ao contrário. O que é certo é que este livro não é um livro pop-up. Quando todos julgavam que tudo tinha sido inventado, não. Este autor decidiu fazer um livro pop-down. Este é um livro pop-down, que se vê assim, desta forma. Tal como as outras páginas, quando deveria ser um pop-up, não, devemos ver a história assim, como um pop-down. Tanto esta como a outra da Carretera de Globos, como a Corrida de Balões de Ar Quente. É um livro pop-down. Pensava-se que já tudo estava inventado, mas afinal não. Também temos livros pop-down e muitos outros que são absolutamente fantásticos. Mas o que fica desta apresentação e o que fica deste webinar é que o papel tem um papel importante e vocês ficaram a conhecer um pouco mais desse papel. Espero que se apaixonem pelos livros pop-up, mas sobretudo por guardar todo e qualquer desperdício de papel para assim ser desperdício zero, lembrar-se que não há planeta B e fazerem atividades muito criativas, dos 8 aos 80 ou 88 até 108, se for preciso. Sejam criativos, não desperdicem papel, que pode ser importante para sermos criativos. Esse é o vosso papel.